Os evangelhos nos dizem que Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, palavra hebraica que significa crânio, provavelmente referindo-se a um monte ou pequena colina em forma de caveira nua. Hoje, em Jerusalém, existem 2 locais tradicionais principais para o Gólgota. Por séculos, a colina conhecida como Gólgota, ou Lugar da Caveira, tem tocado os corações de crentes e céticos. É o lugar onde a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, logo fora dos muros de Jerusalém. Cristãos de todo o mundo veem esse local como um ponto central da fé e da redenção. Mas, recentemente, novos estudos arqueológicos em torno do Gólgota revelaram descobertas surpreendentes que estão chamando a atenção em Israel. Essas descobertas são tão impactantes que até ateus, que antes consideravam o Gólgota apenas uma lenda, ficaram sem palavras. Antes de continuarmos com essa história impressionante de fé, história e arqueologia, pedimos gentilmente que você se inscreva em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais descobertas e verdades bíblicas com o mundo. Agora, vamos mais fundo no que foi descoberto. A história começa há quase 1700 anos. Em 312 d.C., o imperador romano Constantino, o Grande, converteu-se ao cristianismo. Poucos anos depois, sua mãe, Helena, fez uma peregrinação a Jerusalém. Segundo a tradição, ela procurou e identificou muitos dos locais sagrados mencionados nos evangelhos: Belém, o Monte das Oliveiras e, o mais importante, o lugar da crucificação e ressurreição de Jesus. Foi Helena quem apontou o Gólgota como a colina onde Cristo foi crucificado e ordenou que fosse construída uma igreja em sua homenagem. Essa igreja é o que hoje chamamos de Igreja do Santo Sepulcro, um local visitado por milhões de peregrinos todos os anos. Mas, sob suas camadas de mármore, pedra e séculos de reformas, algo muito mais antigo estava escondido, segredos esperando para ser revelados. O nome Gólgota significa Lugar da Caveira. Os estudiosos há muito discutem por que recebeu esse nome. Alguns dizem que a colina se assemelhava a um crânio. Outros acreditam que era porque ali aconteciam execuções, onde os restos de criminosos ficavam espalhados pelo chão. O que se sabe, com certeza, é que ficava logo fora dos muros da cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, o local perfeito para crucificações romanas. O governador Pôncio Pilatos ordenava execuções ali porque o lugar era visível da estrada principal. Um aviso claro a quem ousasse desafiar Roma. Com o passar dos séculos, essa colina mudou de mãos. Romanos construíram santuários e templos sobre ela. Cristãos bizantinos edificaram igrejas. Os cruzados a expandiram. E mais tarde, os otomanos a controlaram. Mas, o tempo todo, sob as pedras e a história, a terra guardava seus segredos. Nos últimos anos, foi necessário restaurar a Igreja do Santo Sepulcro. Suas antigas paredes e cúpulas, que resistiram por séculos, começaram a enfraquecer. O governo israelense aprovou equipes arqueológicas para investigar e reforçar as fundações desse local mundialmente famoso. O propósito era simples: fortalecer o edifício e preservá-lo para as gerações futuras. Mas a arqueologia sempre nos surpreende. O que começou como manutenção, logo se transformou em descoberta. Sob camadas de pedra antiga, sob os pisos de mármore pisados por milhões de peregrinos, os arqueólogos começaram a descobrir algo impressionante. Vestígios que se alinhavam perfeitamente com as palavras das Escrituras. A primeira revelação foi que o Gólgota havia sido uma pedreira de calcário, ativa na época do Segundo Templo, mas abandonada no primeiro século. Marcas de cinzel na rocha e blocos parcialmente talhados ainda cravados na terra testemunhavam esse antigo trabalho. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição bíblica. Uma pedreira abandonada deixaria penhascos irregulares e rochas expostas, um local marcante para execuções públicas. E também explica como túmulos escavados na rocha poderiam ter sido feitos nas redondezas. Durante anos, céticos argumentaram que os autores bíblicos inventaram esses detalhes. Mas ali estava a evidência.
uma pedreira sob a colina sagrada, exatamente como descrito. As descobertas, porém, não pararam aí. Ao extrair amostras de solo debaixo da igreja, os arqueólogos notaram algo estranho. O solo era incomum, rico e fértil. Não o pó árido de uma pedreira. Os testes revelaram traços de oliveiras e videiras, plantas profundamente simbólicas nas escrituras e centrais na vida do primeiro século. Esses vestígios mostraram que a antiga pedreira havia sido transformada em um jardim na época em que Jesus caminhava sobre a terra. E, de repente, as palavras do Evangelho de João ganharam nova força. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda fora colocado. João 19:41. Por gerações, críticos consideraram esse versículo apenas simbólico ou poético. Mas agora, a arqueologia o confirmou. Realmente existia um jardim cultivado no local da crucificação. Mais evidências vieram à tona. Ao redor do Gólgota, os arqueólogos encontraram túmulos do primeiro século, escavados na rocha, exatamente como os usados por famílias judias ricas daquela época. Um desses túmulos, tradicionalmente considerado o túmulo de Cristo, está sob o santuário conhecido como Edícula, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Sob seu revestimento de mármore, os arqueólogos descobriram uma base circular de mármore, que correspondia às descrições antigas da igreja original de Constantino, construída no século IV. A pedreira, o jardim, os túmulos, cada elemento combinava com o relato bíblico. Entre os estudiosos que analisaram essas descobertas estava o professor Francesco Stassola, um pesquisador italiano envolvido no projeto de restauração. Stassola admitiu que o que foi revelado era extraordinário. Ele descreveu como viu os trabalhadores retirarem do chão da igreja um solo fértil, tão bom que ainda poderia ser usado para plantar. É um bom solo de jardim, comentou ele, observando como combinava perfeitamente com a descrição de João sobre um jardim próximo ao lugar da crucificação. Era como se a própria terra testemunhasse a verdade do Evangelho. Para os ateus, que sempre afirmaram que os detalhes da Bíblia foram inventados, essas descobertas criam um dilema. Como o Evangelho de João, escrito há quase 2000 anos, pôde descrever com precisão aspectos da paisagem que só agora a ciência moderna confirma? As oliveiras, as videiras, o solo fértil, os túmulos. Nada disso era metáfora ou lenda. Era real, físico, comprovável, evidência descoberta sob um dos lugares mais sagrados da Terra. Os ateus podem negar milagres, podem rejeitar a ressurreição, mas não podem ignorar as pedras, o solo e o jardim que testemunham a veracidade das Escrituras. Muito antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu: "Deram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca." Isaías 53:9. Essa profecia se cumpriu no Gólgota. Jesus foi crucificado entre criminosos, mas sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. E agora, a arqueologia confirma o cenário que tornou essa profecia possível: um jardim, um túmulo novo e o vestígio de um sepultamento de homem abastado. Repetidas vezes, a arqueologia em Israel tem provado a verdade da Bíblia. A inscrição de Tel Dan, mencionando a casa de Davi, o tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego, as muralhas de Jericó, todos antes considerados mitos, até que as pedras clamaram. E agora, o Gólgota se junta à lista. O Salmo 85:11 declara: "A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde o céu." Mais uma vez, a verdade das Escrituras literalmente emergiu do solo de Jerusalém. Há 2000 anos, os homens tentaram silenciar Jesus, pregando-o numa cruz. Mas hoje, as próprias pedras do Gólgota ainda falam. O solo ainda testifica. Os túmulos ainda permanecem. O jardim não foi esquecido. As descobertas no Gólgota não apenas confirmam a história, proclamam que a Bíblia não é um livro de mitos, mas um registro do plano divino de salvação.
Para alguns, essa verdade é assustadora. Para outros, é a maior esperança do mundo. A questão já não é se a Bíblia contém história. A questão é: o que você fará com essa história? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração de Jerusalém. Se você achou esta descoberta tão poderosa quanto nós, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e, principalmente, inscreva-se em nosso canal para não perder a próxima história, onde fé e arqueologia se encontram. Que Deus o abençoe, enquanto você continua a buscar a sua verdade.